Eu chamo Raquel Treiber e eu coordeno, assim, desde 2014, o programa Semadem Educação. Eu participei, aliás, eu quero agradecer muito o convite da Beth, né? E que eu participei de um curso como vocês, também apresentando. A Débora e eu apresentamos e participamos do curso todinho, que é muito legal. E eu fiquei impressionada que esse é o 24º curso, né, de uso escolar do censuramento remoto. E eu trabalhei por 9 anos na Coordenação Geral de Educação Ambiental no MEC, de 2004 a 2012. E daí eu voltei para São Paulo e fui construir esse projeto Semadem Educação, a convite do Dr. Carlos Nobre e da doutora Regina Alvalá, para o Semadem, né? E o interessante é que eu venho da educação ambiental, e aí eu caí assim nessa área de redução de riscos de desastres, prevenção e tudo, e eu tive que aprender muita coisa. Eu percebi que é muito diferente, né, do que eu trabalhava com educação ambiental, apesar de que o acúmulo da educação ambiental ajudou muito, e também eu tive que aprender vários conceitos e tal, e agora está se juntando por conta de mudanças climáticas, e a educação ambiental está mais ampla, né, e aberta para a questão da resiliência e não só da sustentabilidade, apesar de que sustentabilidade é fundamental, e vocês vão ver por quê. Então, eu já vou começar a minha fala, depois dessa apresentação, assim. E aqui é uma senhora que, para mim, é uma ídola, que é uma senhora de 95 anos, mas em 2016, né? Agora ela deve estar com 105 anos. E ela é muito interessante. Vocês estão vendo o caderninho em que ela anotava? Ela monitorava um pluviômetro que o filho dela tinha trazido, e que ela anotava por tantos anos as chuvas, né? E ela mandava por correio para a Fundação Cearense de Meio Ambiente. É muito interessante porque ela é uma pesquisadora que é nata, né? Uma pessoa que tem todas as características de uma pesquisadora. E eu queria só deixar claros alguns conceitos, aqueles que eu tive que aprender bastante, né? E que depois a Débora vai trabalhar outros conceitos que a gente dividiu aqui as nossas falas, e que desastres, né, da pandemia, as mudanças climáticas, os desastres são eventos extremos que acontecem assim em cada local, né? E que podem causar danos. Eles causam uma ruptura na vida cotidiana de uma população e podem causar danos físicos e danos econômicos, inclusive mortes, né? Numa população. E o que é interessante é que nós temos, da pandemia às mudanças climáticas, temos toda uma gama de desastres, né? E nós estamos vivendo numa situação de pandemia ainda, e ela tem todas as características de um desastre biológico, né? E agora tá bastante assim, em todos os jornais e TVs e tal, todo mundo está falando sobre mudanças climáticas, né? E da COP26, com todas as críticas que pode ter,
mas é uma forma de se lidar com esse tema que está realmente invadindo, né, as nossas vidas, como uma série de desastres possíveis, né? E a gente sabe que as mudanças climáticas vão aumentar e intensificar esses desastres, né? Que eles todos, assim como a pandemia, a gente viu desde o começo, né? Estava denunciando todas as vulnerabilidades, não só físicas, né? Mas também não só biológicas, né, mas também sociais, econômicas, das desigualdades, né, a falta de empregos e todas essas vulnerabilidades foram denunciadas por um desastre que pegou todo mundo, que é uma pandemia. E o Davi Kopenawa, né, que é do povo Yanomami, ele escreveu num livro uma coisa que deixa muito claro isso, de que os brancos, né, e aqui os brancos que são, na verdade, essa sociedade ocidental, né, que que vem desde o mercantilismo e que é um sistema socioeconômico que foi construído historicamente, né, e que chegou no capitalismo, e que está impactando muito sobre essa base de sustentação da vida no planeta, os brancos, né? Quer dizer, esse sistema socioeconômico, ambiental, né, e cultural ocidental causam desequilíbrio, por onde passam deixam uma terra nua e queimada, impregnada de fumaças de epidemia e cortada por rios de águas sujas, né? E isso para dizer para vocês que os desastres não podem ser chamados de naturais. Eles são, na verdade, uma construção social ou uma criação social, né? Uma construção social, como eu mostrei agora, né? Que é construída historicamente por decisões mesmo, por um modelo socioeconômico que constrói esses desastres e coloca as pessoas para morarem do centro para a periferia, né? Em que elas são jogadas nas periferias e onde elas são mais vulneráveis, que é o econômico, social, como esse desenho que tem aí um cartoon aqui no meio, e, uh, e é um sistema extremamente consumista. Eu vi um pouquinho que apareceu aqui num comentário rapidinho, né? É exatamente isso. É um sistema que é baseado em lucros e em concentração de poder e renda e num consumo, num consumismo que está acabando com as bases de sustentação da vida no planeta. Ou uma criação social, como esses desastres tecnológicos que a gente acompanha, né? De Brumadinho, Mariana, mas também outros desastres, né? De aquele trem em Bhopal, na Índia, o de Fukushima, no Japão, que foi um tsunami, né? Que a gente pode dizer que é natural, né? Entre aspas, mas junto com uma usina de energia atômica nuclear que estourou ao mesmo tempo. Então, é uma criação social, né? E barragens que estouram no mundo inteiro são criações sociais, né? E não só construção social. O desastre. A CEMADEM, né? Eu não sei se vocês sabem, mas foi criada em 2011 por causa do desastre na região serrana do Rio de Janeiro, que é uma construção social, obviamente, né? E, e que tem esse objetivo principal, que é realizar um monitoramento e emitir alertas de desastres. Eles chamam de naturais, o próprio CEMADEM tem esse nome, né? É o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais,
que subsidiam salvaguardar vidas por causa dos desastres, né? Diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos. E nós queremos trabalhar com ao contrário, não com com os eventos que são decorrentes desses eventos, mas com a prevenção desses desastres. Eu vou pular esse esses slides, mas o importante dele é a gente ter a consciência de que as políticas públicas de gestão de riscos e desastres, elas têm essas 4 áreas, né, dos alertas, que é o conhecimento do risco, o monitoramento e alertas, a comunicação e a capacidade de resposta. E com isso, a gente construiu um processo de educação nesse sentido. E tem marcos internacionais que os marcos de Hyogo e Sendai de redução de riscos de desastres, e também esse contexto, né, importante de que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis e que existe espaço de aprendizagem intergeracional. Nós fizemos uma pesquisa, o Vitor Marquezini, a Viviana Aguilar, do CEMADEM e eu. A gente fez essa pesquisa em uma publicação que é um mapeamento da vulnerabilidade das escolas no Brasil, sobrepondo o mapa do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisas em Educação, e que a gente viu o quanto ele trabalha com o Enem, né? Ele que faz o Enem e agora deu um monte de conflitos, mas ele faz todas as estatísticas regularmente da educação. Então, de 125.321 escolas, né, que estão registradas no INEP, a gente sobrepôs esses 957 municípios monitorados pelo CEMADEM e chegou a esses números, né, de desastres de risco hidrológico, de risco geológico e de o número de escolas em áreas de risco nesses poucos municípios, né, dos 5.000 municípios que o Brasil tem, a gente monitora 957, que são considerados mais vulneráveis a desastres, e mais de 3 milhões de pessoas são vinculadas a essas áreas, e a gente pode ver aqui por região, o vermelho é o risco geológico e o azul hidrológico, e que Minas Gerais é o campeão da região sudeste, com um número muito alto, né, de escolas em situação de risco, e Pernambuco no Nordeste, e Santa Catarina, sim, é o campeão em desastres no Brasil, mas as escolas são mais protegidas, né? E na região norte a gente tem menos dados e os municípios são imensos e a gente tem menos municípios, apesar de que vocês vão ver um trabalho que a gente faz na Amazônia especificamente. Onde a gente quer chegar, assim, que é quase que não sei, digamos uma utopia, né? Onde a gente quer chegar, o que nos conduz é conseguir construir essas escolas que sejam sustentáveis e resilientes como referências para as comunidades escolares e as comunidades da vizinhança, tendo o espaço físico, as edificações da escola, né? Ao mesmo tempo com uma infraestrutura sustentável e resiliente, sustentável porque os desastres acontecem dessa construção social do desastre, né? Porque é uma construção societária da insustentabilidade.
Então, a gente precisa trabalhar com sustentabilidade, que é o que a educação ambiental faz, para conseguir chegar nessa resiliência que aqui é considerado como transformadora, né? Uma forma transformadora e não como a resiliência da física, né? Que eu não quero, não dá para entrar nesse debate, mas é muito polêmico. Tanto sustentabilidade quanto resiliência são termos polêmicos que a gente pode deixar para um debate depois. E na gestão, né, que precisa ser democrática, participativa, sustentável e aberta a parcerias, né, com todas as características, né, de transformadoras, na gestão também, no currículo, com iniciação científica e respeito aos saberes locais e científicos e com transdisciplinaridade, né, que é envolver os conhecimentos tradicionais também, esses saberes, né? E a relação escola-comunidade, que precisa ser fortalecida em um olhar de educação ao longo da vida, né, permanente ao longo da vida, e que as pessoas, essa relação intergeracional precisa acontecer na escola, porque essas pessoas ou nunca frequentaram escola, mas mesmo quem frequentou escolas, né, o Tratado de Educação Ambiental fala para a Sociedade Sustentável e Responsabilidade Global, fala sobre isso, somos todos aprendizes de sustentabilidade. Agora, outro contexto, né, o SEMADEM Educação, que é esse projeto que eu trabalho e que a Débora trabalha com a gente, é uma equipe pequenininha, mas muito porreta, que foi criado em 2014, e a ideia é constituir uma política pública de educação em riscos de desastres, de redução de riscos de desastres, e o que está acontecendo, começando a acontecer agora, com essa multiplicação de ações e de publicações que tem uma relação íntima com o SEMADEM Educação, e o objetivo é construir uma cultura de percepção de riscos de desastres nesse contexto da educação ambiental e da construção de sociedades sustentáveis e resilientes, né? Nós temos algumas inspirações, uma delas foi Ciência Cidadã, que trabalha com o crowdsourcing, né, que é um sistema de dados que vem da população e que desafiar a base tradicional, né, da produção, propriedade e centralização do conhecimento, que é como a centralização do poder, centralização de recursos financeiros, né, e de recursos, entre aspas, naturais também. Então, essa é uma inspiração, e a inspiração maior é que se baseia, inclusive, no Paulo Freire, que é a ciência participativa, né? A gente conhece pesquisa-ação participativa, né? Na antropologia e também na educação freiriana, em que são os cidadãos que advogam por uma ciência que responda aos problemas da sociedade, e aqueles que usam a ciência para o seu propósito último, né? Seu maior objetivo, que é criar um conhecimento para o bem comum da sociedade e do planeta. Nós fazemos parte, por isso, né, nós fazemos parte também da rede brasileira de ciência cidadã, que entende a ciência como uma forma abrangente e que, na verdade, a ciência cidadã é muito parecido com ciência participativa, mas ela trabalha mais com os pesquisadores, né, e com o processo científico mais forte, e nós vamos ver como é que a gente trabalha essa ciência cidadã, já já. Por uma epistemologia da mudança, né? Uma transição. Eu sei que todo mundo aqui é de educação,
uma transição paradigmática mesmo de uma ciência natural e que está na base nacional comum curricular e tal, para uma ciência mais social, né, que vai na raiz desses problemas e que trabalhe com um currículo emergente e emergencial por conta das mudanças climáticas. Eu vou passar aqui rápido. Nós nos organizamos, né, em o CEMADEM Educação como vamos imaginar assim que é uma coisa também imaginária, mas que cada escola possa se tornar um CEMADEM microlocal, que faz pesquisa, né, como o CEMADEM, monitoramento e alertas de desastres. Então, nós, pensando assim, a gente trabalha com as escolas com essa dimensão de ciência cidadã, numa dimensão de aprendizagem, e nós temos um site que tem 8, eu acho, a gente vai ver já, sugestões de atividades que são metodologias científicas para que cada localidade possa se pesquisar e trabalhar com as suas comunidades, mas a partir da sua realidade local. Só a metodologia que a gente trabalha. E metodologias científicas abertas, vocês vão ver. Com mobilização, que tem uma campanha, hashtag Aprender para Prevenir, que essa semana terminou a 6ª edição. A relação da comunidade com uma comissão de prevenção de desastres e proteção da vida na escola, essa convidação que vocês estão vendo aqui embaixo, e que faz intervenções transformadoras, convidando a Defesa Civil para participar e outros parceiros, e atua, né, nessa transformação da sociedade e no engajamento da comunidade escolar na escola para trabalhar com essa aprendizagem significativa, né, para o bem de todos e todas. E, com isso, formar uma rede de escolas e comunidades no Brasil, né, que protejam o Brasil na prevenção desses desastres. Então, a gente mexe com ciência cidadã, a escola produz o conhecimento sobre o seu território e compartilha os dados e informações e conhecimentos e saberes. E isso representa uma mudança de paradigma da ciência na educação. Nós temos todas essas atividades, eu vou mostrar mais, e a Débora vai mostrar especialmente essa de cartografia social, mas eu também vou mostrar, e pluviômetros, né? Que aí que a gente está envolvendo ciência cidadã e também geotecnologias ou sensoriamento remoto, nessas duas especialmente. As outras estão super interessantes e eu convido vocês a visitarem o site, que é educacau.cemadem.gov.br, e realmente entrar nessas sugestões de atividades que são muito, muito legais e os estudantes gostam muito. Então, uma dessas geotecnologias, né, transformadoras, aconteceu em Cunha, né, que é aqui no Vale do Paraíba, e que a escola, a gente trabalhou com cartografia social e aquela outra de sua escola é vulnerável, a vulnerabilidade da escola, e eles misturaram os dois e foram fazer uma cartografia social rural, né, analisando a vulnerabilidade daquele local, e apresentaram num grande evento que a escola fez, né, que é diálogo sobre ciência cidadã. A escola inteira participou e pesquisou e apresentou. Uma outra aconteceu, assim, acho que foi de 2017 a 2020, mas o final, em 2020, foi em fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia. E a gente fez uma coisa que
foi uma aventura, assim, e que a gente trabalhou com 3 âmbitos, 3 fases de cartografia, né? Uma cartografia imaginária, em que eles desenharam... desculpe, eu não disse... na Resex do Médio Juruá, no Amazonas, né, em Carauari. E foi bem interessante porque eram professores de escolas ribeirinhas de 2 unidades de conservação. São 50 comunidades, né, que participaram, entre elas uma comunidade indígena, e nós fizemos uma das etapas era com a cartografia imaginária, né, daquele lugar que eles faziam, eles traziam essas imagens, vocês estão vendo aqui a primeira. Aí, com a ajuda e o apoio, que eu tenho imensa gratidão, a Liana Anderson, né, ela fez imagens de satélites daquelas comunidades, coisa que a gente não conseguia fazer com o Google Maps, né? E ela tem um software muito especial, e ela fez de cada uma das comunidades, eu distribuí, eles pegavam essa parte, né, da cartografia social, e a gente pode ver que eles desenharam a continuidade como um mapa, né, já mudou o olhar para essa cartografia, né, com a imagem de satélite, eles não têm acesso a computadores, assim, e esse tipo de pesquisa, eu tive que levar as imagens, e alguém fez uma maquete maravilhosa dessa mesma comunidade, do São Raimundo. E foi extremamente transformador, porque eles resolveram mudar como é que os roçados estavam organizados, né? Diante dessa imagem. Eles perceberam que tinha muito mais áreas desmatadas do que eles imaginavam, e os jovens decidiram juntos. Eles começaram a trabalhar nas matas de capoeira já desmatadas, e quem desmatasse sem plantar e cuidar do roçado ficava 1 ano sem poder plantar. Enfim, eles criaram umas regras lá. E aí o professor João Paulo me falou isso, a cartografia social tocou neles, né? Os professores fizeram com a comunidade, e os jovens também, que nós tínhamos jovens protagonistas trabalhando nas formações. Aqui é uma ação transformadora no Acre, com cartografia social também, fotos de satélite e a análise das áreas de risco, e eles criaram um boletim que as escolas mandavam para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Aqui eles também colocaram uma régua de rio, e eles estavam monitorando, além de pluviômetros, com régua de rio. Aqui é uma ação igual àquela de Carauari, que eu fiz em Santarém, no Rio Tapajós, né? Tinha escolas do Rio Tapajós e do Rio Amazonas, que se encontram em Santarém, e a gente fez a mesma coisa, os 3 níveis, e esse eu fiz junto com a Liana, mas e que funcionou super bem também. E logo depois os moradores participaram e denunciaram crimes ambientais, né, na região, e fizeram uma greve, assim, eles cortaram a rodovia. Uma outra geotecnologia transformadora que a gente está trabalhando são redes observacionais e o uso de aplicativo móvel, né, de um aplicativo de monitoramento, mas só que fazendo parte de um projeto grande, que é financiado pelo Belmont Forum, com a Universidade de Warwick e de Glasgow, e com a Universidade de Heidelberg e a FGV, especialmente as ações aqui no Brasil, uma parceria uma parceria incrível com a professora Maria Alexandra Cunha, da FGV, e nós estamos trabalhando com um aplicativo móvel
que faz a geração e circulação dos dados. Já já isso vai ficar mais claro, mas nós temos uma escola, um projeto de escola, a ciência na escola, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que eles, o pessoal do CEMADEM, o o Márcio Andrade, do CEMADEM, ele propôs esse projeto e ganhou, e se passa em Santos e Cubatão, e um professor da escola publicou um artigo, né, que está aqui embaixo, e que traz esse gráfico de monitoramento com os alunos. Agora, durante a pandemia, uma aluna fez esse monitoramento em diversos meses, estão vendo? Com o pluviômetro de PET, que é essa linha vermelha, e um pluviômetro automático, né, uma PCD, que também fez o monitoramento, e vocês podem ver que bate exatamente, e isso mostra que a comparação entre esses pluviômetros funciona e que a gente pode trabalhar com pluviômetros de PET com bastante acurácia. Nós fizemos também uma pesquisa, e aqui foi, eu não sei se vocês conhecem, a Maria Francisca Veloso, uma meteorologista que é da nossa equipe até este mês só, que pena, mas agora ela trabalha numa escola aqui em São José dos Campos. Ela pegou amor pela educação e ela fez esse levantamento no mapa interativo do CEMADEM, que tem no site do CEMADEM, e um levantamento dos pluviômetros automáticos, estão vendo? E isso foi feito para o projeto, esse Dados à Prova d'Água, Waterproofing Data, também, e que acontece no Mboimirim, numa região de São Paulo, na região das represas, né, de Interlagos, e é uma população bastante densa no Jardim São Luís, e ela verificou que os automáticos que estão aqui em volta são muito longe, né, muito distantes do local, né, do local onde as pessoas vivem. E a gente fez uma série de workshops com a escola, com a comunidade, e eles perceberam e entenderam muito rapidamente, né? Eu não consigo tirar esse negócio aqui em cima, já voltou, em que a gente pode mapear as inundações, enxurradas e escorregamentos, né? E mapear com mapas de satélite, por exemplo, ou outros tipos de mapa, e monitorar chuvas para medir o quanto está chovendo e compartilhar com um app de monitoramento, né, por celular. E esse aplicativo Dados à Prova d'Água, a gente vê aqui que tem uma circulação de dados que vem do CEMADEM, da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil, e que chegam dados de pluviômetros automáticos, avisos de áreas propensas à inundação e previsão do tempo, né, nesse aplicativo, mas também ele é de ciência cidadã, porque ele se relaciona com aquela atividade de pluviômetros, né, do CEMADEM Educação, e com a construção de redes observacionais com pluviômetros de PET no entorno das escolas e também nas comunidades com as defesas civis, e eles colocam nesse app dados do pluviômetro, intensidade das chuvas, áreas de alagamento com fotos e a altura da água dos rios, né? Então, tem essa circularidade dos dados, né? Que se fala mais em
centralização de dados, mas é descentralização de dados exatamente porque eles são mapeados, a gente usa o OpenStreetMaps porque a gente consegue construir esses mapas nas áreas sombrias, né, dos outros mapas do Google, por exemplo, em que essas áreas densamente povoadas, elas aparecem como uma mancha cinza, e não com ruas, mas as pessoas colocam essas ruas. E você abre para a sociedade, né? A elaboração, inclusive, dos seus mapas e plota os pluviômetros. Isso é um OpenStreetMaps, é como a Wikipedia, né? É um software aberto. E o aplicativo faz essas medidas também, e com fotos, e você pode informar diversas coisas, e para as escolas se usa essas informações como educação mesmo, para trabalhar o comportamento das chuvas e a prevenção, né, dos desastres, mas a partir da educação, e não da defesa civil, que é uma coisa mais comportamental. A gente foca a educação com, acho que com raio laser. E agora nós estamos testando, e a gente chamou isso de polinização, e por enquanto nós estamos testando com 21 polinizadores, 16 professores e 5 agentes de defesa civil, que a Débora vai falar muito mais em detalhes desses 5 estados aqui. E aqui é só para dizer que a campanha, que é #Aprender para Prevenir 2021, acabou, né, este ano, e aguardem, porque a #Aprender para Prevenir 2022 vai acontecer no ano que vem. E participem. Muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar. Débora. Olá, oi Raquel. Olá, turma. Eu acho que eu vou colocar o fone, me parece que fica um pouco mais baixo, mas eu acho que talvez o som vai ficar mais direcionado. Só um minutinho, vou tentar aqui. Vocês me escutam ou tá muito baixo? Tá bom? Tá ótimo, Débora. Ah, maravilha, então. Nossa, a Raquel, olha, falou super detalhadamente das coisas. Eu só vou reforçar um pouquinho, principalmente a parte da cartografia, porque tem uma pergunta aí, não sei se vocês já responderam ou não, que na realidade são duas perguntas. Uma sobre ciência cidadã, e acho que com a palestra dela, vocês já resolveram e vai todo mundo acertar. E a outra sobre cartografia social, que a gente já viu aqui que a professora Elisângela trabalha com a turma do EJA, e pelo visto ela gosta bastante de trabalhar com cartografia social. Então, maravilha. Então, a ideia agora dessa minha fala é aprofundar um pouquinho sobre essa cartografia social ligada à percepção e às representações dos riscos. Como a Beth falou lá no começo, eu trabalho no Semadem Educação com a Raquel, sou bolsista do Semadem, já fui professora da rede estadual de ensino de São Paulo, quase 9 anos que eu fiquei na rede, e agora, na realidade agora não, desde 2016 que eu estou no Semadem junto com a Raquel, trabalhando com educação para redução de riscos de desastres. Bom, eu vou tentar compartilhar minha apresentação. Então, vamos lá. Compartilhar. Agora, estão aqui. Vocês estão vendo? Sim? Sim, Tá né? ótimo.
Tá ok. Obrigada. Bom, então, é, a Raquel falou bastante de desastre, falou bastante de risco, mas quais conceitos que são utilizados pelo CEMADE em educação? Qual é a base? Qual é o nosso referencial teórico que a gente utiliza? As definições? Então, o desastre, a gente usa esse conceito aqui da ONU, consiste numa grave perturbação do funcionamento de uma sociedade, de uma comunidade, envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas, ambientais, de grande extensão, cujo impacto excedem a capacidade da comunidade afetada a arcar com seus próprios recursos. Então, como a Raquel falou, pandemia é um desastre, e o pior de tudo é que nós estamos ainda, né, vivendo a pandemia, uma situação melhor, né, do que nós já passamos. Contudo, muitos lugares aí, enquanto estava acontecendo a pandemia, estava acontecendo inundações, alagamentos, ou o oposto. Aqui no Sudeste a gente já viveu uma fase aí sem chuvas de escassez, né? A gente passou por isso também na região centro-oeste. Então, ou seja, na realidade, nós estamos vivendo numa sociedade de risco, onde esses riscos se somam, se potencializam e se multiplicam. Bom, mas o que é? Se o desastre é o evento, né, o fim, né, de uma história, assim, é o impacto. O que é risco de desastre? Na realidade, o CEMADEI, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, trabalha na parte do risco. A gente faz um trabalho ligado à questão de risco e risco de desastre. E é interessante que quando a gente fala de risco de desastre, não trata só de uma área em si, de uma questão específica. O risco, ele é algo complexo, que envolve a ameaça ou o perigo, que nessa charge aqui em cima, né, que, nossa, os estudantes de ensino fundamental e médio adoram trabalhar com charge, né, adoram quando a gente leva a charge para eles analisarem, conversarem. Quando a gente fala no item ameaça dentro do risco, a gente pode estar falando das fortes chuvas, da situação da possibilidade ali de um escorregamento de terra, um rolamento de blocos, que são as rochas. Então, a ameaça, no caso aí da charge, que está no alto desse slide, é uma ameaça natural. A vulnerabilidade que nós estamos vendo na charge são características ou circunstâncias das pessoas, dos bens. Então, por exemplo, a edificação, né? A casa nessa encosta desmatada é uma vulnerabilidade. Outro item que a gente também trabalha, né, na equação aí de risco é a capacidade que as pessoas têm, né, individualmente ou coletivamente, de lidar com essa situação, com a situação, se elas estão preparadas ou não para lidar com um desastre, ou superar ou melhorar o risco de desastre. E mitigação são as políticas públicas que atuam nas circunstâncias de perigo, reduzindo ali o potencial de perdas e danos. Aqui nós temos uma foto, né, nessa coluna aí da mitigação, que é a parte da drenagem urbana. Então, para evitar os alagamentos, são super importantes, né? Ou mesmo a drenagem urbana numa área de encosta também é super importante quando você já tem a ocupação lá. Entre outras políticas públicas. Então, por exemplo, a
construção do CEMADEM, né, a implantação do CEMADEM, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, são políticas públicas necessárias no monitoramento dos riscos de desastre. Então, assim, quando a gente bate o olho e pensa em risco de desastre, a gente não está falando só de uma coisa, sim de várias coisas. Da ameaça, das fortes chuvas, da encosta, da questão da vulnerabilidade social, econômica, da edificação e da capacidade do envolvimento das políticas públicas. Então, as diversas áreas do conhecimento podem atuar na questão de risco de desastres. Bom, e quando a gente fala de vulnerabilidade, então, olha só a lista que nós temos. Uma lista gigante que fala de vulnerabilidade econômica, social, política, tecnológica, cultural, educacional, entre outras. Então, olha como é amplo esse tema, né? Bom, outra charge para vocês, né? Trouxemos. E olha que interessante, né? Dois tipos de construções e no alto de um morro, então, numa área de APP, uma área, né, de alto padrão do lado direito, do lado esquerdo, né, um grupo ali, uma comunidade com uma dificuldade social, econômica, e a gente pode verificar interessante aí ao centro o mapa do Brasil mostrando a disparidade, né, social. E aí entram essas reflexões do Boaventura de Souza Santos. Será que nós, frente a um desastre ou ao risco, seremos atingidos na mesma escala e proporção? Teremos acesso às defesas de forma justa? E somos todos iguais? Bom, aí já apareceram algumas respostas até no chat, né, da aula de hoje. Então, nós vivemos numa situação, né, de injustiça social, ambiental, e mesmo no caso da pandemia, a gente vê, né, como isso, a questão dessa balança, como foi desigual também, por mais que afetou todas as classes sociais. Bom, aqui está o site do CEMADEM Educação, que eu coloquei no chat para vocês, né, que acho que foi a Tereza que pediu. E aí queria só ressaltar que essa área circulada, que está escrito atividades, é o lugar onde estão as atividades que a Raquel comentou com vocês. Então, nós convidamos vocês a conhecerem, entrarem no site, navegarem pelo site do CEMADEM Educação e das nossas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, e que ela está sendo alimentada com frequência, tanto com eventos, com reflexões sobre a temática da educação para a redução de riscos de desastres. Aí chegamos, sim, na cartografia social, que tem a atividade aí que vocês precisam responder ou responderam. Vamos ver se acertaram ou não. Essa cartografia social, né? É justamente a cartografia que registra, ou melhor, espacializa em mapas, imagens de satélite, informações das pessoas, da percepção das pessoas, ou da representação e das vivências das pessoas na localidade onde elas vivem. E a cartografia social, ela também possui um caráter de traduzir para os governos, né, para os governantes, etc., ou para institutos, como que a população representa e entende aquela determinada área. Bom, nós, no modo geral, utilizamos o conceito de lugar, porque a gente trabalha com a cartografia social numa escala de detalhe. Então, vai ser no mapa, por exemplo, no máximo
1 para 5.000, ou 1 para 2.500. Então, é uma escala de detalhe. Por quê? Porque, assim, a cartografia social ela vai ser uma cartografia que vai representar o bairro, a rua que a pessoa mora, né? Ou as pessoas, o grupo. E por que a gente vai? Por que a gente está fazendo a cartografia ali da comunidade, né? Deles? Porque é onde eles criam laços afetivos, subjetivos, eles conhecem o território, eles enxergam, eles vivem, né, a paisagem, a dinâmica daquele lugar. Então, a cartografia social ela é feita nessa escala de detalhe no lugar aonde as pessoas conhecem. E por que a gente vai trabalhar com cartografia? Poderia trabalhar com uma descrição textual? Poderia. Ou vamos gravar as informações? Também é possível trabalhar com história oral. É uma das atividades até do SEMADEM Educação. Mas as pessoas elas têm uma atração, né, desde pequena, em desenhar ou olhar desenhos. As pessoas elas gostam de, né, das ilustrações, das representações visuais. Né? As pessoas têm um atrativo, assim, uma atração por mapas. E o mapa é uma representação de parte do espaço, né? E ele vai concentrar diversos tipos de informações visuais. Então, mesmo numa cartografia social de percepção de risco, de representação de risco, ou de qualquer tema que vocês queiram tratar, então acaba sendo uma cartografia temática, precisa ter um título, como em qualquer mapa, né? Precisa ter as diversas formas de representação, linha, pontos, polígonos, entre outros. Precisa necessariamente ter legenda. E foi o que eu falei para vocês. A escala de detalhe, ela é muito importante no caso da cartografia social, porque a gente vai trabalhar com a questão do lugar onde as pessoas vivem. Então, aqui tem algumas das formas de representação, pontos, linhas, zonas, né? E as suas diversas formas, se eu não me engano, é do Vicentini, essa ilustração. Bom, na cartografia social, as pessoas adoram trabalhar com símbolos pictóricos. Por exemplo, aqui nós temos várias ideias de símbolos da ONU. Então, símbolos é uma orientação gráfica, um objeto, um fato, sob uma forma sugestiva, simplificada e esquemática. Então, as pessoas acabam utilizando bastante e é muito legal a utilização dos símbolos pictóricos na cartografia social. Aí aqui, vocês estão observando duas fotos de produção da legenda. Então, se faz a representação no mapa, mas, ao mesmo tempo, se faz a produção da legenda. Por que isso? Porque estou trazendo símbolos, estou trazendo pontos, e se eu não escrevo, não coloco numa legenda o que representa as informações do mapa, quem está olhando para o mapa não vai conseguir entender o que você fez. Então, a legenda ela é muito importante. E aqui, como vocês podem ver nessa foto maior, tem ali os símbolos pictóricos e a explicação desses símbolos, cores e a explicação das cores. Então, isso é muito importante no mapa de cartografia social. Tá, e aonde que a gente vai fazer o mapa? A Raquel mostrou algumas fotos para vocês e a cartografia social foi utilizada a partir de cartolinas em branco ou de sulfites, né, ou de folha em branco. Ou vocês podem utilizar como base um mapa impresso, ou uma imagem de satélite impressa, uma foto aérea impressa.
Ou vocês podem usar nessas ferramentas virtuais, como o Google Earth. O Field Papers é interessante porque ele vai trazer um QR Code. E depois, para transportar, não sei se essa palavra que se usa, as informações para os outros programas, né, QGIS, ou mesmo o OpenStreetMaps, facilita. Então, é um recurso que a gente conheceu recentemente, tanto o Field Papers como o OpenStreetMaps. Mas em várias oportunidades nós tivemos de usar o Google Earth. Então, o Google Earth ele pode ser tanto projetado numa parede, as pessoas vão conversando, e quem está pilotando, né, a imagem, tipo um cinema, né? Você projeta na parede, tem um grupo ali de alunos, professor ou alguém que está usando, né, teclado, mouse, pode ir fazendo as anotações no mapa conforme a participação do grupo, né, do estudante. Ou você pode fazer diretamente, se a escola tem uma sala de informática, trabalhar com a cartografia social direto no Google Earth, né, que é muito simples, muito fácil de utilizar. Uma outra opção é você utilizar o mapa impresso e depois transportar, né, compartilhar essas informações no Google Earth ou no QGIS, no ArcGIS, como vocês quiserem, ou mesmo no Spring. Então, tem essas opções. Em relação ao OpenStreetMaps, a gente está gostando muito de conhecemos recentemente. Quem ainda não conhece, quiser fazer uma visita pelo site, é openstreetmap.org. Está aí no alto da tela. E foi o que a Raquel comentou. O OpenStreetMaps é como se fosse uma Wikipedia, é um mapa mundi colaborativo. Então, o OpenStreetMaps é desenvolvido por uma comunidade voluntária de mapeadores que contribuem e mantêm atualizados os dados sobre estradas, trilhos, cafés, estações, entre outras, entre tudo, na realidade. E é muito legal porque em algumas comunidades, né, a gente, por exemplo, no Google Earth, a gente não consegue localizar algumas ruas, né, alguns becos, ou mesmo áreas agrícolas, né, áreas rurais. Aqui você tem a oportunidade de você desenhar e produzir e colocar as informações da tua localização que não estão aqui, ou complementar a que estão. E depois isso vai ser validado. Então, é muito interessante. Nós estamos começando a utilizar, nós somos muito incentivadas a utilizar esse OpenStreetMaps, principalmente pelo grupo do projeto Dados à Prova d'Água, que no aplicativo utilizou, ao invés do Google Earth, utilizou o OpenStreetMaps, que é uma ferramenta aberta, né? E com essas possibilidades que eu comentei com vocês. Os nossos polinizadores, que são os agentes multiplicadores nas comunidades, eles estão plotando os pluviômetros de PET que estão sendo monitorados, né, que a gente está monitorando chuvas em diversas partes do Brasil, estão plotando esses pluviômetros de PET nesse mapa. Eu não sei como que está a questão da hora, deixa eu só ver, porque você acha que é rapidinho aqui com vocês. Tá, tem mais 5 minutos. Bom, então como que a gente vai fazer, a questão do mapa? Então tá, eu tenho meu papel, ou eu tenho uma imagem de satélite, ou eu tenho um mapa de ruas, e como é que eu começo? Primeiro, buscar os pontos de referência, casa, escola, igreja, rio, mercadinho,
Depois, no caso dos mapas de risco, a gente vai buscar os pontos estratégicos. Nós vamos procurar no mapa hospitais, defesa civis. Aí eu vou começar a procurar no mapa elementos que podem potencializar ou minimizar o risco de desastre. Vou localizar as áreas de risco. Posso até avaliar essas áreas de risco com essas cores. Cor vermelha para área de alto risco de inundação, escorregamento, do que for, amarelo para intermediário e verde para baixo risco. Tem uma possibilidade também até da comunidade ou do grupo escolar, depois que montar o seu mapa de risco, entender, né, sobre as percepções dos riscos das pessoas ali que estão no grupo, pensar em possibilidades de proteção, como a criação, por exemplo, de um mapa de rota de fuga. Olha que legal! E ainda convidar alguém da Defesa Civil ou da Prefeitura para ajudar nisso. É possível trabalhar com cartografia social. Então, assim, o passo a passo detalhado está no site do Semadem Educação. Tem um vídeo, na realidade, nós temos 2 vídeos, dois no YouTube do Semadem Educação e um dentro da atividade, que explicam o passo a passo de como fazer. Então, isso que eu comentei com vocês de uma forma mais rapidinha, a gente tem essas informações no site. E aí eu gostaria de, antes de terminar, só passar o vídeo para vocês desse projeto que nós estamos trabalhando agora de ciência cidadã com o uso do aplicativo na testagem para o monitoramento e redução de riscos de desastres. Eu vou parar minha apresentação e vou passar agora, compartilhar o vídeo com vocês. Compartilhar. Foi uma matéria que foi feita no jornal Hoje, da Globo, em Santa Catarina, que é uma das áreas de polinização desse nosso grupo. Vou tentar aumentar o som aqui para vocês. Vamos ver se... Olha aí, em 5 estados do país, a Defesa Civil passou a contar com a ajuda de estudantes de escolas públicas para ampliar o monitoramento do volume de chuva. O fundo da garrafa vai cimento. Depois coloca uma régua e está pronto o quilômetro caseiro. O VIPET. Na sala de aula, em Florianópolis, os alunos aprendem a fazer e a entender o novo instrumento. Cada estudante leva para casa, instala e assume o compromisso. É uma responsabilidade que cada pessoa que se comprometeu a participar tem que achar. Eles conseguem replicar em casa, com certeza, para o vizinho, para um pai, para uma mãe, para um irmão. Então, multiplica para a sociedade. Desde que seja observado diariamente, sempre no mesmo horário, cada produtec passa a ter um ponto de coleta de informações capaz de indicar a quantidade de chuva que caiu num raio de 2 quilômetros no período de 24 horas. Dado importante para quem monitora o clima e as consequências dos temporais. É uma ferramenta barata e eficaz que pode ser facilmente multiplicada. O projeto Dados à Prova d'Água conta com voluntários do Acre, em Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. E envolve pesquisadores da Alemanha, Reino Unido e Brasil. O coordenador do projeto é o brasileiro João Albuquerque, que é professor na Universidade de Glasgow. Com esse trabalho comunitário, ele tem essa função dupla. É para a gente aprender melhor e pensar diferente sobre a chuva, sobre como ela se relaciona com o nosso território, com a nossa comunidade, mas também preencher essas lacunas, esses buracos de dados que a gente tem hoje. Os dados coletados vão para o aplicativo que está em fase de teste e deve ser aberto para todos de graça a partir de fevereiro. Essas informações, elas são repassadas para o Semadem, que é o Centro de Monitoramento de Desastres, para as defesas civis municipais. Essa comunidade em Florianópolis já começa a entender o que significa cada gota dentro da garrafa. Ou seja, não tem como prevenir, ficar
atento, porque é área de risco, né? E pode acontecer deslizamento pela forte chuva. Esse é algo fantástico, porque, além de evitar o risco, salva vidas e as pessoas se protegem. Você sabe como comprar um apartamento pelo novo programa do governo? O Casa Verde Amarelo? Esse programa. Bom, é isso. Então, por fim, Raquel e eu gostaríamos de deixar uma frase do Morin para vocês. Só um segundinho. Aprender a viver é o objeto da educação. E essa aprendizagem necessita transformar a informação em conhecimento, os conhecimentos em saberes e incorporar a sabedoria na vida. Fica essa frase do Edgar Morin para todos vocês. Encerramos por aqui.